Bom dia, galera! Tudo bem? Estamos aí ao vivo para mais uma pausa para o café. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Uma alegria muito grande podermos conversar juntos sobre assuntos tão importantes para a espiritualidade e para a vida de todos nós. Vai linkando aí, vai entrando. Nós vamos começar esse bate-papo agora, muito especial, muito importante, e que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, que o Senhor Jesus venha trazer clareza, direção para a sua vida, para o seu coração, para a sua caminhada com Ele. Porque a caminhada com Jesus é uma caminhada saudável. A caminhada com Jesus é uma caminhada inteligente. A caminhada com Jesus é uma caminhada que nos promove a um nível de vida aonde nós vamos ter paz, aonde nós vamos ter equilíbrio, aonde nós vamos ter direção para as nossas vidas. E é essa a intenção de estarmos aqui nesse momento, de estarmos fazendo essa live, de estarmos conversando sobre esse assunto. Um assunto muito importante, como eu disse no post ontem, na vida de todo ser humano. Então, você que está aí conectado, muito obrigado pela sua participação, e o meu desejo é que o Senhor Espírito Santo venha falar ao seu coração nessa manhã, quebrando toda dificuldade que de repente você possa ter com relação a esse assunto. Eu gostaria de orar agora com você. Eu gostaria que aí onde mesmo você está, você fechasse seus olhos e fizesse essa oração, para que o Espírito Santo venha estar tomando esse momento. Senhor Jesus, nós oramos agora e entregamos esses minutos ao Senhor. Essa pausa no nosso dia, onde nós vamos meditar no Senhor e na Tua Palavra. Então vem falar aos nossos corações e toda interferência do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Vai colocando os comentários aí, tá? Eu vou tentar, à medida aqui da nossa conversa, te dar alguns feedbacks com relação aos seus comentários que vocês colocarem aqui. Só um minutinho que eu vou encostar a porta. Muito bom. Beleza, Andressa? Bom dia, querida. Pai do Senhor, Deus abençoe. Esse assunto que nós vamos falar hoje é sexo. Pecado fazer, pecado não fazer. Esse é o tema da nossa live de hoje. E é um tema muito importante, muito pertinente, porque a sexualidade, ela está na vida do ser humano muito mais intensa do que nós pensamos. E a gente precisa saber lidar com ela. Muitos dos atropelos que a gente vive na nossa vida sexual é porque não sabemos lidar com elas. Antes de eu falar aqui, deixa eu só reiterar uma coisa aqui. Eu sei que tem muitas irmãs participando comigo nessa live. Deus abençoe. Eu quero dizer que vocês, para mim, são preciosas, são do meu coração, são filhas espirituais do Senhor Jesus. E eu quero dar essa palavra especificamente para vocês. Nós estamos falando de uma área da vida humana. Nós estamos falando de um ambiente da vida humana, que é a sexualidade. E esse ambiente é um ambiente físico. Então, no nosso físico, nós temos os nossos órgãos. E para falar do sistema respiratório, eu preciso falar dos órgãos do sistema respiratório, que são pulmão, que é nariz. Vocês já entenderam aonde eu quero chegar. E nesse momento aqui, a gente vai estar falando de um sistema na nossa vida, que é o sistema da sexualidade. Então eu vou precisar dar nome aos órgãos sexuais. E eu não quero aqui constranger principalmente as irmãs. Porque os homens não, os homens são mais largados com relação a isso. Mas principalmente as irmãs, eu não quero te constranger, mas eu vou ter que falar nome de órgãos. Então eu vou ter que falar nome de órgãos sexuais, como pênis, como vagina, como útero, como saco escrotal, como trompa de falópio e etc, etc. Então, eu quero deixar essa nota aqui de explicação, não quero faltar com respeito com nenhuma de vocês. Eu amo vocês, respeito,
mas a gente está falando por um assunto que ele passa pelo campo da patologia e da psicologia. Então a gente precisa dar nomes para que tenhamos um entendimento melhor. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Shalom, Dávila, Thaís, Andressa, Rafael, Sailor. Beleza, galera? Valeu, participação excelente. Deus abençoe. Então vamos lá. Vamos embora. Estamos falando da sexualidade. Já dei a minha nota de explicação aqui sobre o que nós vamos ter que falar com relação a órgãos sexuais. E como eu estava falando, a sexualidade é algo muito importante na vida do ser humano. E Deus, Ele quer a nossa santidade. Beleza, Andressa? Valeu. Deus, Ele quer a nossa santidade. E a santidade é algo inteligente, pessoal. Santidade não é algo assim, bruto. Sabe, muitas vezes a gente entende a santidade como sendo algo que a gente tem que fazer de qualquer jeito e tem que funcionar. Deus, Ele é um Deus processual. E Ele sabe que para que alcancemos a santidade, a gente tem que passar por processos. A renúncia é um desses processos? Com certeza. A renúncia é um desses processos. Mas não só de renúncia é feita a santidade. A santidade também é feita de inteligência. Quando junta inteligência com disposição de renunciar, cria-se a possibilidade de vida sem pecado. Só a disposição de renunciar sem inteligência não cria. Não dá para viver em santidade, como eu disse semana passada, separação das coisas do mundo, sem inteligência. E aí que entra a pauta da sexualidade na nossa vida. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele disse o seguinte, que todas as emoções no ser humano passam pelo campo da sexualidade. Que tudo que o ser humano é e se tornará ser, passa pelo campo da sexualidade. Quando ele disse isso, muitos se levantaram contra, acharam um absurdo. Como acharam um absurdo quando o Galileu Galilei disse que a Terra era redonda e não era quadrada? Quando acharam absurdo quando a Joana d'Arc quis ser uma mulher que trabalhava, que era autônoma e que avançava, e assim vai. Então, Freud disse isso. E dentro da vida do ser humano tem algo que se chama a libido. A libido. Libido. E muitas pessoas interpretam a libido como desejo sexual. Mas não foi muito isso que Freud quis ensinar com a libido. A libido, ela é desejo sexual também. Mas ela não é só desejo sexual. A libido, ela é vontade de viver. E quando eu tenho vontade de viver, o meu corpo está respondendo com uma vontade de fazer sexo. Porque, até pejoratizou essa frase um pouco, né? Depois que a Medical Group lançou a propaganda da impotência sexual, do tratamento, e de sexo é vida. Mas, na verdade, sexo é vida. Porque faz parte da construção existencial do ser humano. Então, uma árvore, para que ela esteja viva, elas têm que estar produzindo frutos. E a maneira da árvore produzir frutos passa pelo caminho da fotossíntese, do tráfego de minerais no caule, nas raízes. A maneira do ser humano produzir frutos, no que tange a humanidade, é fazendo sexo. Então, quem tem vontade de viver, tem vontade de fazer sexo. Essa é a libido. Tudo na vida passa pelo caminho da libido. Tem o antagonismo, o contrário, a resistência à libido, chama-se Thanatos. E Thanatos, T-H-A, e aí vai, Thanatos, é a libido ao contrário, é desejo de morrer. Os suicidas, todos os suicidas, eles têm Thanatos. Por que eles têm Thanatos? Porque eles têm vontade de destruir a sua existência. A gente pode até fazer uma live sobre isso, mas vamos sair daqui, senão eu vou falar muito nisso. Então, pessoal, libido é vontade de viver.
Freud falou que tudo passa pela sexualidade. E aí você pega o desenvolvimento do ser humano. E aí eu vou entrar agora na avenida para o nosso ponto medular da live. Sexualidade, sexo é pecado fazer, é pecado não fazer. Vocês vão ver que as duas coisas são pecados. O ser humano, quando ele está desenvolvendo, criança, você quando foi criança, 5 anos, 3 anos, o que você, homem, começou a descobrir lá na infância? Você sentia cosquinha no pênis, e você coçava o pênis, e o pênis ele ficava ereto, e o que a gente chama de duro, mas o músculo enrijecia. Você não sabia o que era isso, mas isso era o seu corpo dando sinais de que ele quer funcionar. A menina, quando você era menina, você sentia cosquinha na vagina. E muitas meninas até se coçam no braço do sofá, em algum lugar pontiagudo, e as pessoas sem informação criticam, brigam. Menino, dá um toque, você que tem filho, filha. Esse é um processo da libido. Esse é o processo do corpo. Então, os órgãos sexuais eles vão começar a dar sinais para o funcionamento dele. Qual é o funcionamento do pênis? Penetrar na vagina. E qual o funcionamento da vagina? É ser penetrado pelo pênis. Então, lá na infância, não existe pecado nisso. Porque não existe um impulso imoral, como vimos na live de semana passada, que é o desejo de fazer o sexo sem a base moral, que é a prostituição. Esse impulso é um impulso corporal, o corpo está querendo funcionar. E nós, pais, educadores, precisamos saber, porque muitos pais despertam a sexualidade, despertam a pornografia, a prostituição, o desejo para essas coisas na criança quando ela está tendo reações alibídicas, porque não sabem dar a informação correta. O corpo está falando, eu quero funcionar, eu quero funcionar, eu quero funcionar. Aí, isso é a emoção, isso é o corpo respondendo, passando pelo processo sexual. Porque o processo sexual, como eu disse, ele está na estrutura da vida humana. Não existe ser humano sem sexualidade. Sexualidade é tão humano quanto alma. Existe humano sem alma? Existe humano sem sentimento, sem alegria, sem tristeza, sem raiva, sem sentimento? Não existe. Quando tem um ser humano sem existe, ele é um psicopata. Ele é doente. Quando existe um ser humano sem desejo de sexualidade, ele está doente. E muito das reações e dos ensinamentos que existem sociais e principalmente religiosos para a retenção da sexualidade querem remover o desejo do ser humano. Remover o desejo do ser humano é construir psicopatia. E nós temos hoje, dentro das nossas igrejas, muitos psicopatas sexuais. Não é porque querem fazer a revelia, não. É porque perderam a perspectiva do desejo. E muitos desses estão casados com a esposa do lado e o casamento está caidão. Por quê? Não soube se trabalhar a sexualidade. E o processo humano, quando ele não é feito corretamente, ele é ferido, ele vai gerar um resultado prejudicial. Aí o ser humano cresce. Quando o ser humano está com 12 anos de idade, hoje em dia, até antes, né? Já tem condição de fazer sexo. Eu tenho visto aí reportagens e conversado com pessoas de meninas de 10 anos sendo mães. Se foi mãe é porque teve um relacionamento sexual, houve uma ejaculação dentro da vagina e houve ali uma gestação, uma gravidez. É a vida, gente. Isso está acontecendo. Mas vamos lá. 11, 12 anos o ser humano, vamos pegar essa média, está pronto para o sexo. E aí entra a pergunta. Ele pode fazer sexo? E a nossa referência, quem que é? A nossa referência não é a psicologia. A psicologia é a nossa ferramenta. A nossa referência é Jesus. É a palavra de Deus. É a direção de Deus para a nossa vida. Então, embora o ser humano tenha desejo, a libido seja algo válido, seja algo psicológico, patológico, ou seja, está na nossa mente, está no nosso corpo, faz parte de nós, nós temos esse desejo, o impulso para o desejo, temos 12 anos, estamos prontos para o sexo. Podemos fazer? Segundo a palavra de Deus, não.
A não ser que você esteja casado, como eu falei semana passada, dentro dos princípios morais. Mas mesmo assim vai ser um casamento prematuro, porque um ser humano com 12 anos ele está pronto fisicamente para o sexo, mas não está pronto emocionalmente. Porque sexo é relação corpo-alma, então tem que estar pronto física e emocionalmente. Então a gente vê que tem um desnível aqui. Como que o ser humano pode estar pronto fisicamente e não estar pronto emocionalmente? E por que esse desnível? Parece um defeito, um negócio mal feito. Mas quem construiu esse desnível? Foi o próprio Deus. E aí nós temos que começar a entender a mente de Deus. E aqui a coisa começa a ficar bonita. Por quê? Com 12 anos de idade, o ser humano está pronto para sexo e está com desejo, e com muito desejo. E aí entre os 13, e a produção de testosterona e progesterona, hormônios incentivadores da sexualidade feminina e masculina, começam a agir com mais intensidade no corpo. Aí o adolescente começa a ter muito desejo. E aí ele descobre a masturbação, e por aí vai, e entra nessa onda, e aí tem que entrar o que eu falei. Renúncia. Renúncia e inteligência. Com 13, 14, 15 eu estou pronto, mas eu não posso. As oportunidades estão aí, mas eu não posso, eu tenho que renunciar. E qual a forma inteligente de renunciar? É aí que entra a reflexão bíblica. Por quê? O processo sexual na vida do ser humano, ele passa por fases. E a fase do sexo pecado, de não fazer sexo, do fazer sexo ser pecado, é uma fase extremamente positiva para a fase do onde o não fazer vai ser pecado. Então a fase do fazer pecado, ela vai gerar uma pressão no ser humano. Qual é essa pressão? Eu quero, mas eu não posso. Por quê? Porque é pecado. Eu vou desagradar a Deus. Eu vou ferir princípios de Deus. Eu vou cometer prostituição. Eu vou... Tudo aí que vocês já sabem. E aí o ser humano entra num processo de... Ele tem que renunciar na marra. Essa renúncia na marra, muitas vezes, vai potencializar o desejo. E aí eu tenho que fazer aqui um parênteses. Nessa fase do não posso fazer, muitos buscam o refúgio na masturbação. E eu vou te dizer uma coisa, masturbação é tão prostituição, tão sexo, quanto o sexo tradicional, vamos dizer assim. Ah, mas por que, pastor? Não transei com ninguém. Transou sim, com quem você pensou. Vou te falar uma coisa, fazer um exemplo, dentro desse parênteses, não sai do raciocínio não, fica no parênteses. Esse celular que eu estou gravando essa live, ele não tem nenhum fio penetrado em nenhum buraco, orifício nele, nenhum. Mas ele está conectado na internet. Eu estou acessando o servidor da Facebook que está lá no espaço fora da Terra e você está recebendo a informação onde você está. Ou seja, estamos ou não estamos conectados? Estamos. Agora, o meu computador, ele, quando eu vou conectar ele na internet, eu posso fazer uma conexão via cabo. Então ele tem aqui o orifício da placa, eu vou colocar o cabo aqui. Quando eu coloco o cabo aqui, eu conectei na internet? Conectei. Então você vai estar vendo que tem uma conexão penetrada e uma conexão sem penetração. A conexão penetrada é o sexo tradicional, tá? A conexão sem penetração é a masturbação. Entendeu? É o sexo Wi-Fi. Pensa na pessoa, masturba, ejacula, tem orgasmo, tanto o homem quanto a mulher, cada um na sua maneira mecânica de realizar, usando as mãos. E diante de Deus, o pecado foi cometido. E os demônios que estão olhando e observando esse princípio ser quebrado para trazer peso sobre a sua vida, quando você masturba pensando em alguém, eles te conectaram. Lembra aquilo que a gente falou semana passada? Os legados, as realidades, porque se tornou uma só carne com essa pessoa? Ah, mas e a pessoa que foi a vítima da masturbação e o objetivo? Não, peraí, Deus é justo. Essa pessoa, ela não tem participação nenhuma nisso. Salvo quando, e aqui entra um ponto extremamente importante, pessoal, e um alerta, principalmente para as mulheres. Mulheres,
Homens também isso acontece, mas mais evidentemente mulheres, principalmente dentro do nosso contexto igreja, religião e meio cristão, onde buscamos Deus, principalmente dentro desse meio isso acontece. Fora desse meio, acontece, no mundão acontece, mas já está na mão do diabo mesmo, o diabo já está arrebentando todo mundo. Na igreja a gente vem para ser livre do diabo, é ou não é? Então vamos entender isso. Quando você, mulher, coloca uma roupa que excita um ser humano, e isso pode acontecer na igreja ou fora dela, é calça branca com calcinha preta, transparente, fininha, descendo ali dentro da linearidade do bumbum. Eu falei que eu ia falar o nome dos órgãos, eu não quero aqui ferir nem ser desrespeitoso com vocês, mas vocês entendem o que eu estou falando. São aquelas blusas de seda fininha, com seios bem avantajados, ainda coloca um enchimento por dentro do sutiã, então o negócio fica parecendo que é uma turbina, é a calça apertada, e por aí vai. E aí uma pessoa olha para você, e aquela situação, aquela roupa, aquilo gerou tesão naquele cara, liberou a libido dele, aquele cara ele vai se masturbar pensando em você. E quando ele se masturbar pensando em você, ele vai ser atingido pelo pecado, pela prostituição, sim. Mas Satanás vai chegar diante de Deus e vai falar: Deus, tá vendo a roupa que ela usou? Por causa da roupa dela, ele entrou em prostituição. Então eu também vou trazer sobre a vida dela o peso da prostituição. Satanás é destruidor. Então quando você for vestir uma roupa, pensa muito no que isso vai gerar no outro. Não é usos e costumes, não. Você pode ser bonita, preservar sua sensualidade de mulher, sem despertar o tesão no outro a ponto de levá-lo para masturbação. Isso vai gerar pecado de prostituição. Beleza? Então a masturbação não é tão sexo como o outro. Se alguém me falar: Ronei, eu consigo me masturbar pensando nessa caneca, sem sexualidade nenhuma. Não, essa não, que essa tem minha foto, para com isso. Pensando no chuchu, na abobrinha. Isso é doideira, não existe. Por quê? Tá vendo como é que o sexo é tanto psicológico, emocional e físico? Você não consegue se masturbar sem pensar em sexo, porque quando você pensa, o negócio explode aí dentro. Não dá para explicar o que acontece. Esse negócio é a libido, é a vontade de viver, e gera um sentimento agradável, aprazível, que culmina com o orgasmo, e neguinho passa o papel higiênico, levanta, vamos embora pro dia. Mas o princípio está sendo quebrado. Então, tem que resistir à masturbação. Uma vez, um amigo falando para um grupo de pais de adolescentes, quando ele falou sobre esses aspectos, uma senhora falou assim: mas então quer dizer que masturbar é pecado? Porque o povo gosta de regra, né? Aí ele falou: irmã, se a senhora entende desse jeito, coitado dos meninos, o que eles vão fazer da vida? Ela estava pensando nos adolescentes, tinha 3 filhos adolescentes. Não dá para descarregar essa pressão. Tem que resistir até a masturbação. Peraí, Ronê, então ficou difícil demais, cara. Ficou. Mas esse difícil tem um propósito. Por quê? Quando você renuncia e resiste, é como se você estivesse fazendo um halterofilismo. Deixa eu ver se eu tenho um negócio pesado aqui. Não tem nada pesado aqui para ilustrar, mas vocês entenderam. Quando você está lá na academia, fazendo musculação, o que você está gerando aqui nos seus músculos? Você está gerando pressão. E como que o músculo cresce? Quando a pressão supera o limite dele. Quando a pressão supera o limite do músculo, seu músculo aguenta 50 quilos, você colocou 55. Mano, você vai morrer com essa pressão. Mas se você persistir, o músculo cresce. Ok? Então a renúncia na sexualidade está produzindo no ser humano pressão. E essa pressão está gerando músculos emocionais em você. E aí que está o X da questão. Quando fazer sexo é pecado, a inteligência de Deus está querendo levar o ser humano para o caminho da pressão, para que você se torne forte emocionalmente e sexualmente. Quem sabe dizer não quando precisa dizer sim, consegue. Quem só diz sim quando precisa dizer não, não consegue. Já percebeu aquela pessoa que não sabe dizer não? Ela fala sim para tudo, quer ficar bem com todo mundo, se enrola. É assim. Então, quando Deus diz fazer sexo é pecado, Deus está dizendo renuncie, não faça. Por quê? Você vai acumular ali dos 12, suponhamos que
neguinho em casa com 22 anos. 10 anos de resistência, 10 anos de morder barra de ferro e chutar cimento. Meu Deus, me ajuda! Não foge do tesão não, meu irmão, sente o tesão. Quando a gente foge do tesão é porque a gente sabe que a gente vai pecar, que a gente não tem compromisso para resistir a ele. Por isso que eu digo, é perigoso os protocolos religiosos que mandam fugir do tesão. Porque quando eu fujo do tesão, eu estou dizendo, eu não sou capaz de enfrentá-lo. Deus quer que você enfrente. Enfrente. Ah, pastor, mas se eu namorar e beijar minha namorada, eu vou sentir vontade de transar. Lógico que vai, só se você não for ser humano. Mas é aí que está. Entre sentir vontade e transar tem uma distância desse tamanho. Essa distância é a resistência que você tem que ter. E quando você tem essa resistência associada à inteligência, você sabe que cedo ou tarde você vai se casar. Ok? E quando você se casar, meu irmão, a moeda vai virar ao lado. Porque o sexo, que é pecado fazer quando você não é casado, é pecado não fazer quando você é casado. E biblicamente, Deus nos ordena a fazer sexo abundantemente no casamento. E diz que é pecado quando um par rejeita o outro par. A primeira fase da nossa live, fazer sexo, é pecado. É pecado. Então eu tenho que ter resistência, renúncia, para gerar musculatura. Para a segunda fase, aonde não fazer sexo, é pecado. E você que é casado, não está fazendo sexo, você está em pecado. Claro que existem várias situações, eu não estou falando de doença, eu estou falando de falta de vontade, de não quero, de não sei o quê. Ah, estou com dor de cabeça, ah, não estou afim hoje, ah, estou com raivinha de você, a mulher do homem, o homem da mulher, e assim vai. Você está em pecado. E o diabo vai usar isso como brecha para destruir o seu casamento. Mas, se você teve uma vida de adolescente, jovem, namoro, no sexo, na prostituição, na masturbação, você é fraco. Você não gerou musculatura. E aí você não vai aguentar o peso de uma parceira, um parceiro, 20, 30 anos transando todo dia. Porque fazer sexo dá trabalho, ó. Depois que a gente casa. Porque quando a gente tá namorando, é uma aventura. Viu aí a estratégia do diabo? Ele tira de você a pressão. E quando a pressão sai, você enfraquece. Meu irmão, se liga. Toda a pressão que você enfrenta na vida é uma bênção, vai te levar para a força. Se você está passando pressão na sua vida, não saia daí. Diga, Deus, me fortalece nessa pressão. E a pressão sexual, você que é jovem, adolescente, divorciado, separado, solteiro, já está entrando na maturidade, meu irmão, você está com tesão saindo pelas ventanas, vai para o joelho e fala, Deus, obrigado por esse desejo, é o libido, é o desejo da vida, mas me ajuda a controlar. E a inteligência, arruma uma namorada, arruma um namorado, namore em santidade, enfrente o seu desejo, não fuja dele, mas marque uma data e fala, depois dessa data eu vou triunfar nas ondas sexuais da vida. Agora, se a pressão é tirada, eu fico fraco. E aí eu não vou aguentar. E o casamento vai ser um fracasso. Então o diabo quer que você faça sexo quando você não pode, para tirar a sua pressão. E quer que você não faça quando você pode, para destruir a sua vida. Mas ele está trabalhando num processo também. Vamos ver o texto bíblico com relação a isso? 1 Coríntios capítulo 7. Semana passada a gente leu o capítulo 6. Agora a gente vai ler o capítulo 7. Bom, não vou voltar na live da semana passada. Se você quiser, vai aí na minha timeline, volta um pouquinho e vê a live aí. Sexualidade não é questão de santidade, é questão de inteligência. Santidade na sexualidade não é questão de religiosidade, é questão de inteligência. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. 1 Coríntios capítulo 7 que eu estou lendo, versículo 2 agora. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Lembram que eu falei semana passada da moralidade? E quando você tem sexo fora do casamento, é imoral porque você está comprando e não pagando. Casamento é pagar a conta, mano. Quando você casa com a mulher, você quer ter relacionamento sexual com ela e deve ter muito, mas você tem que pagar a conta dessa mulher. A conta financeira e a conta da vida. Se ficar doente, você que tem que cuidar.
Se estiver chorando, você que tem que acalentar. Se estiver na TPM, você que tem que aguentar. Mulher, você casou, você tem que pagar a conta desse homem. O chulé, você que tem que sentir o cheiro. Compra um talquinho para ele, fala, põe esse trem no pé. A reclamação, você que tem que aguentar. A toalha molhada em cima da cama, você que tem que aguentar. Isso chama conta da vida. Então, quer transar? Paga a conta. Isso é casamento. Por isso Paulo falou, cada um tem a sua própria mulher. É sua. Corpo, alma e espírito. E cada mulher tem o seu próprio marido. É seu. Corpo, alma e espírito. Com esse aí você pode fazer sexo à vontade. Mas para você fazer, você vai ter que ter força. E a força você conquistou aonde? Na resistência, quando você não podia fazer. Marido, pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre um pagamento e sobre corpo. E aí eu vou traduzir para vocês em miúdos. Marido, pague a mulher. Está vendo que Paulo começa falando do marido? Sabe qual a moeda desse pagamento aqui? Não é real, não é dólar, não é euro. É orgasmo. Qual é o benefício da sexualidade? Orgasmo. Então, claro que o processo vai te levando e te conduzindo para isso. Mas existe um desnível no relacionamento sexual entre homens e mulheres, e vocês casados vão entender muito bem o que eu estou falando. A maioria das transas que você tem, quero te fazer uma pergunta, homem, a sua mulher goza ou não? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o homem é como uma máquina mais programada para isso. Para homem gozar é 3 minutos de briga no máximo. 3 minutos. 3. Alguns com 2. Uns mais malucos aí até com 1. E aí a ejaculação precoce é alguns segundos. Mas para a mulher gozar, meu irmão, pode demorar até 30 minutos. Dá trabalho. Então a maioria das relações a mulher transa e fica sem recompensa. Por isso que tem muita mulher frustrada na sexualidade. Porque transar para o outro gozar não tem graça não, é. Então tem muita mulher que não quer. Por quê? Só você bonitão que goza. E aí você começa a desenvolver algumas travas na sua mulher. E gerar alguns problemas dentro do seu casamento. Entende que nós estamos na fase agora onde não fazer sexo é pecado. Então se a sua mulher não está fazendo sexo porque você não está incentivando ela, você é o encabeçador desse pecado. Então eu quero dar um toque para os homens. Vai transar? Pensa o seguinte, eu tenho que fazer ela gozar primeiro. Porque quando você goza, acabou, mano. Morreu, o negócio baixou. Não tem briga mais. Mas enquanto você não goza ainda, você aguenta. Então use a criatividade, a sabedoria, use as mãos, use a boca, use o carinho, use o aconchego. Vai levando ela. E vocês dois lá dentro das 4 paredes resolvem o que vocês vão fazer. Essa diferença é propósito de Deus. Por isso que a gente tem que ser forte. Porque senão, meu irmão, você só quer se dar bem. E isso destrói casamento. Por isso que Paulo disse, marido, pague a mulher a devida benevolência. Então primeiro você paga. Depois Paulo diz, mulher, da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, toda vez que vai transar, o homem vai gozar. Acabou. A mulher vai ser a receptora. Mas ela também é um ser humano. Ela também tem tesão, ela também tem desejo. Então, mulheres, essa palavra é para você. Conversem com seu marido. Fala o que te excita. Tem muita mulher também que não fala pro cara nada. Aí o cara não sabe. Ele acha que você, na realidade, é a piscina dele. A sua vagina é a piscina do pênis dele. Só serve para mergulhar. Não, tem muito mais do que isso. Então, vocês precisam conversar. E a mulher precisa gozar. Deus está falando pro marido pagar a mulher. Beleza? Estamos pagos? Joia. Aí ele diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Está vendo que de novo Paulo começa no marido, dizendo que o marido tem poder sobre o corpo da mulher? Então, marido, você tem poder para fazer o bem para o corpo da sua mulher. Não é para fazer o mal não, tá? Porque ele começou dizendo da benevolência e do pagamento. Então tem que ter cuidado com esse poder aqui, é um poder para o bem sobre o corpo da mulher. E muitos perguntam nessa hora, pastor, o que pode e o que não pode na relação sexual? Eu poderia fazer uma live sobre isso, mas eu vou resumir para vocês aqui. 3 coisas não podem na relação sexual. Faltar com respeito,
gerar mal-estar e ferir a saúde. O resto, você faz o que você quiser. Aí a pergunta que sempre tem, e o sexo anal? O sexo anal é a tara aí dos homens que são influenciados pela essa sociedade corrupta e pornográfica e prostituta. Mas o ânus é o primeiro lugar no corpo onde quebra esses três princípios. Gera mal-estar na mulher, gera dano à saúde pública, gera dano à saúde e falta com respeito. Então, o que é o ânus? O ânus é o esgoto do corpo, o intestino grosso, o intestino delgado, ele só tem dejeto. Vamos resumir? É bosta. É isso que sai lá. O seu pênis do homem tem uma membrana de uma pele fina na parte cupular, na cabeça, como diz assim. Aquilo ali corta fácil, a pele é fina, e expõe uma infinidade de nervos, que é um dos órgãos mais nervosos do corpo. E aí, você, no sexo anal, está friccionando isso, o seu pênis, com a pele fina, num orifício que não tem nenhuma lubrificação. A não ser que você coloque a pomada, sei lá, mas naturalmente não tem. Tem uma pele grossa, igual couro de jacaré por dentro, porque vai fazendo força para sair cocô, e tem cocô, tem fezes, tem imundície. Então, cortou ali a cabecinha, expôs o nervo, caiu fezes ali dentro, pode cair na sua corrente sanguínea e até para o seu coração e te gerar um infarto. Existem casos de homens que morreram no ato sexual com a prostituta. Por que o cara morreu? Porque entrou bactéria nociva da fezes na corrente sanguínea e antes dele terminar, foi pro coração e o cara teve um infarto fulminante. Gente, eu preciso falar alguma coisa a mais? Faltou com respeito. Agora, a outra pergunta que não quer calar. Sexo oral, não sei o que. Os líquidos corporais não são nocivos à saúde. Isso é medicina. Não são nocivos à saúde, a não ser fezes e excrementos de infecção, que é pus, catarro, etc, etc. Suor não é nocivo à saúde. Líquidos lubrificantes vaginais não são nocivos à saúde. Líquidos lubrificantes penianos não são nocivos à saúde. Esperma não é nocivo à saúde. E aí muita gente pergunta, e o sexo oral? Aí a resposta já está dada. Não faz mal à saúde. Se tem bem-estar e não faltou com respeito de um dos pares, porque se um dos pares não quer e o outro par quer forçar a barra, faltou com respeito. Não faltou com respeito, eu não gosto muito de fazer regra não, mas às vezes a gente tem que fazer. Se vamos fazer uma regra, você só não pode fazer penetração anal. Daí para lá, o corpo de um do outro pertence um ao outro. Como diz a palavra de Deus. Ressalva, menstruação também faz mal à saúde, ok? Tanto o contato do pênis com a vagina menstruada, com sangue, que tem óvulos, zigoto mortos, células mortas, pode gerar uma infecção, como a boca. Então, se é para criar regra, essas duas não valem. Daí para frente, o resto tudo vale. Da cabeça aos pés, boca lá, mão na boca e vai embora. Aí, se você tem dúvida, lê o livro de Cantares, Salomão falando para a Sulamita, lá no capítulo 7. Cantares de Salomão, capítulo 7. Você vai ver como é que Salomão descreve. Eu vou fazer uma live sobre isso, porque senão a gente perde tempo. Vamos terminar aqui. Deu para entender? Então tá. O corpo da mulher pertence ao marido. Beleza. Não vos defraudeis. Versículo 5. Um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Vou explicar esse versículo e finalizar aqui. O que é defraudar? Defraudar é tirar algo que é de direito da pessoa. Isso é defraudar. É roubar, não dando o que tem que ser dado. Por exemplo, se você trabalha 30 dias e no final do mês o seu patrão não te paga, o seu patrão te defraudou. Porque o salário já é seu. Você já trabalhou, então seu patrão te defraudou. Homem, o seu corpo é da mulher. Você não pode tirar isso dela. Mulher, o seu corpo é do seu marido. Você não pode tirar isso dele.
Então, se vocês estão casados, subentende-se que vocês vão fazer sexo. Mas se você, mulher, por algum motivo, não faz sexo com seu marido, você defraudou, porque ele quer. Então você tirou dele o que é dele. Se você, marido, por algum motivo não faz sexo com a sua mulher, você defraudou ela, porque você tirou dela o que é dela. Tem as suas particularidades, tem os seus problemas, como eu falei, a relação frustrada, os problemas. Mas, gente, casamento é se entender, casamento é conversar. Então, casamento que rompe a relação sexual por problemas é um casamento problemático. E pior, deu brecha para o diabo. Porque a Bíblia é muito clara. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. O que é isso? Isso é o único motivo que vocês podem, no casamento, onde não fazer sexo é pecado, deixar de fazer sexo por um tempo específico, com consentimento mútuo para vos dedicar à oração. O que é isso? Jejum de sexo. Um dos jejuns mais poderosos que tem na Bíblia. Por quê? Porque ele tira o que é permitido desses seres humanos. Por consentimento. Eles estão de acordo. Mas aqui, não vai usar disso aí não, hein? Ah, amor, vamos jejuar de sexo. Você não está afim, não. O jejum de sexo só vale quando os dois estão afim. Vou dar um testemunho meu aqui. Amorzinho, você me desculpa. Sei que você está vendo aí, mas você é uma mulher madura, você vai me compreender. Eu e a pastora Dani fomos fazer 10 anos de casados. Eu consegui alugar, fazer o pacote de um resort em Costa do Sauípe, Iberostar. Fomos lá na CVC, compramos, era 10 anos de casamento. Eu falei, rapaz, vai ser 5 dias, dentro do quarto o tempo todo, de dia, de tarde, de noite, vambora, vai ser muito sexo e comida boa e pronto. Indo pro aeroporto, Deus me fala, Ronei, eu quero um jejum. Eu falo, Deus, eu vou pro resort jejuar? Deus falou, não é de comida? Eu falei, de quê? Aí Deus me disse no meu coração, de sexo. Aí eu parlamentei com Deus lá, mas fui conversar com a Dani. Nós estávamos na sala de embarque. Quando eu falei com ela, ela olhou para minha cara assim. Ela falou, amor, Deus te falou? Eu falei, falou. Então vamos obedecer. Aí nós ficamos 4 dias naquele resort, como irmãos. E foi doloroso, doloroso, doloroso. Eu olhava para o lado e dizia, ai Jesus. Mas depois desse jejum, Deus virou a história da minha vida. Assim vale jejuar de sexo, como a Bíblia está falando. Porque senão, Satanás vai vos tentar pela vossa incontinência. O que é incontinência? Interrupção desconexa. Quando você vai no médico e você está com problema urinário, às vezes é um diagnóstico. Incontinência urinária. Você está com a descompensação. Você não sabe a hora que sai a urina, a hora... você não tem controle. A incontinência sexual é isso aí. Sexo tem que ser a vida do casal. O combustível dessa relação. E tem que ser feito todos os dias. Mas para isso, precisam ter dentro desse casamento 2 seres humanos que foram fortalecidos na fase 1, onde fazer sexo é pecado. Bom, pastor Ronei, fiz tudo errado, transei pra caramba do meu namoro, tô num casamento frustrado, igualzinho você falou. Qual é o remédio? Jesus é a resposta. Junte a sua esposa, vai orar com ela e peçam a Deus perdão e confessem. Não precisa citar nome, falar o nome de parceiro, com quem você transou, fazer. Isso é coisa para preencher em ficha de encontro, para queimar na cruz e ninguém lê. Juntem-se e falem assim, vamos pedir perdão pelo nosso passado. Se você está casado com a sua esposa e transou muito no namoro, o diabo está te pegando, está te perseguindo aí. Ele vai querer receber o dele. Então corta isso. Ajoelhe-se e peçam perdão pelo passado. Deus é fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça. A injustiça que nós cometemos. Ele vai te purificar. E ele vai te dar uma vida sexual saudável. Vocês que estão namorando, não fazer sexo é questão de inteligência. Questão de inteligência como a recompensa prevista. Depois que você casar, você vai fazer. Porque se você só não fizer sexo pela renúncia, sem saber o que você vai fazer igual o menino que vai com a merendeira para a escola, sem saber a hora do recreio. O que ele vai fazer? Ele vai comer merenda antes da hora. A criança só espera o recreio quando ele sabe que vai ter recreio.
O recreio é o casamento. Entendeu? É a recompensa. Então, saiba, planeja a sua vida. E aí, você vai renunciar ao sexo. Com segundas intenções, sim. Porque esse é o plano de Deus. É criar em você uma expectativa que vai te fortalecer. E todas as vezes que você, com perdão da expressão, irmãs, homem, todas as vezes que você for dormir de pau duro, vira de bruço, massa o negócio, lá no meio da madrugada o Espírito Santo tirou o desejo. E todas as vezes que você, minha irmã, for dormir parecendo o Zé dos Incríveis, aquele bebezinho que pega fogo, deitar na sua cama pegando fogo, fala: Jesus, me crucifica nessa cama, me prende aqui. E deixa o fogo queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Uma hora o fogo para, mas resiste, sabendo que uma hora esse fogo, ele não vai precisar ser apagado. Ele vai ser recompensado em um casamento com sexualidade saudável, 30, 40 anos. Se assim Deus tiver para que você fique casado, se você não morrer antes. Amém, queridos? Essa foi a nossa live. Sexo é pecado fazer antes do casamento. Sexo é pecado não fazer depois do casamento. Espero que você tenha entendido. Vamos finalizar agora louvando ao Senhor, porque Deus é um Deus santo, justo e, sobre todas as coisas, extremamente inteligente. E sexualidade não pode ser tabu. A gente só sofre muito com a sexualidade porque ela vira um tabu quando a gente não tem acesso a essas informações que eu te passei. Porque as algemas da religião, elas prendem as informações da gente e a gente fica sem acesso a isso. Mas espero que hoje Deus tenha trago clareza para você. Amém? Vamos orar? Senhor, que essa palavra fique firme no nosso coração e que o Senhor venha nos encher da sua graça. O Senhor venha nos encher da sua glória. O Senhor venha nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar com esse louvor agora? Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, aonde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E este Rei veio a mim com os teus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, ele sorrindo me disse: ei, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Que o fogo não apague em você, filho de Deus, ser humano. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor
ciumento que a morte. E a minha vida ele governa. E a minha vida ele governa. E este rei veio a mim com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: ei, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca dorme, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Adore, adore o Rei. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Oh, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Eu profetizo, você que namora, você que não namora, você que está solteiro, na fase do fazer é pecado, que Deus te dê força, resiliência, musculatura. Você vai ter que ralar, resistir, mas Deus é contigo. Tem expectativa no recreio, no casamento. Você que está casado, eu profetizo que o fogo nunca apague no seu leito e que você tenha uma sexualidade saudável em todo o tempo. Pai, abençoa o teu povo. Eu te agradeço por essa oportunidade. Que toda a paz do Senhor e uma sexualidade saudável esteja na vida de cada irmão e irmã que assistiu essa live. Em nome de Jesus, amém. Sexo nunca foi pecado. O momento de fazer é que o coloca numa situação de pecado. O momento de não fazer é o que o coloca numa situação de pecado. Entenda isso e tenha paz. Amém? Vou tentar ler uns aqui, porque live sem ler o recado da galera não é live, né? É programa gravado. Isso aqui não é programa gravado, então eu vou tentar ler aqui, tá bom? Andresa mandou a paz. A Thaís Brígio. Thaís, eu vou ir no shopping, viu? Eu vou, um dia eu vou. A Dávila. Shalom, pastor. O Rafael. Cheguei, o Seilo. Tô aí. Andressa, somos adultos, fica à vontade, pastor, sei que será uma palavra vindo do tom de Deus para as nossas vidas, obrigado. Tati, a gente fica meio assim, né, a gente não quer ferir ninguém, mas são coisas que são necessárias falar. Marcelão, sempre ligadinho aqui, lá de São Paulo, Deus abençoe. A Clevinha, lá do Pará, tô com saudade do povo aí do Pará, gente, poxa, que dia que eu volto aí. Rodrigo Belmonte, Deus te abençoe. Rafael Viana, Deus te abençoe. Patricinha, Pati do Selo, Deus abençoe, querida. Maria Luísa Almeida, Sérgio Viana, bom dia, pastor, paz do Senhor. Juliano, bom dia, pastor. Bruno Mota, top, Deus abençoe, pastorzão. A minha rainha, a mais linda de todas, aqui eu tenho que dar um momento, fazer um coração, mandar um beijo. Daniela Cruz, essa é mulher de verdade. Deus abençoe, precisamos conversar sobre isso mesmo, quebrar tabus. Sara Vitrine, pastorzão abençoado. Gostei do visual do novo cabelo. Valeu, Sara. O Rafael. Estou chutando aqui, mas é melhor sentir dor de cabeça, pois eu sei que Deus tem melhor pra minha vida. É isso aí, gostei da sua sinceridade, Rafael. Agora marca a data do casamento. Ficar chutando quina em muro a vida inteira sem data de recompensa, meu filho, de quina em muro ninguém vive, não. Marca esse casamento logo aí, ué. Você já é adulto, trabalha, já tá forçando o irmão a casar aqui, tá vendo? Mas esse aqui também já passou da hora, né? Andressa, glória a Deus por sua vida, pastor. Ingrid, Viana, Clevinha de novo, beijo pra pastora Dani. Andressa, Deus abençoe, pastor. Selo, que isso, hein? Alda Silene, Deus continue te abençoando. Tati Souza, perfeito, pastor, ficou muito claro. Deus continue te usando como ferramenta, trazendo esclarecimento tão profundo para a noiva de Cristo. Amém, minha irmã, glória a Deus, isso me motiva a continuar.
Thaís, aleluia, Ingrid, Rafael, Andressa, Michael, galera em peso aqui, muito obrigado pela participação de todos, não consegui ler todos, mas o nosso tempo já se vai também. Pessoal, como eu sempre digo, esse momento aqui jamais será um momento de marketing pessoal. A estrutura, a live, essa onda toda e a tecnologia de hoje em dia, a gente não tem tempo mais de ficar reunindo a galera dentro dos templos para ficar dando assuntos e certas coisas, mas enfim, esses assuntos a gente não pode parar de falar. Então contem comigo, Deus tem me dado a rede social como uma ferramenta ministerial e eu vou continuar até que Deus mande que eu continue. E eu espero que você que participa seja um intercessor da minha vida, da minha família e do meu ministério, porque o diabo não quer que isso aconteça. Mas enquanto Deus quer, vai acontecer. Depois essas lives vão para o YouTube, www.youtube.com/RoneiCruz, www.youtube.com/RoneiCruz, e vai estar a live lá, tá bom? Um beijão, fica na paz do Senhor e até semana que vem. Semana que vem vai ser quarta, hoje foi na terça, porque amanhã eu vou ter que viajar. E já quero deixar um abraço pro pessoal de Belo Horizonte, vou estar aí na Getsemane, Pampulha, domingo. E vai ser um prazer estar com vocês. Muito obrigado e vamos junto até Jesus voltar. Yevarecha Adonai veish menerecha. Yair Adonai panav elecha vichunecha. Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e até a próxima.